Quero convidar a todos a abrirem a Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, texto que é conhecido por ser o Sermão do Monte. Todos encontraram? Mateus capítulo 5. Eu vou ler os primeiros versículos, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz, a partir do versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu quero, em especial, ler mais uma vez com os irmãos o versículo 6, que é o texto em que vamos expor esta manhã, que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém. Vamos nos achegar a Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós agora nos encontramos diante da Tua Santa Palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ter uma postura reverente nesse momento, a saber que não estamos diante apenas de um livro qualquer ou de palavras vazias, mas que aqui nos encontramos diante da palavra viva, a palavra do próprio Deus. Nos ajuda, Pai, a entender os teus desígnios, entender os teus ensinos, que eles possam ser aplicados aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor, ilumina as nossas mentes, usa, Pai, os nossos corações, nossas mentes com um propósito verdadeiro da tua glória. Ajuda-nos, pois intelectualmente não podemos acessar a tua palavra tão somente, senão que necessitamos da tua glória, da tua iluminação, Pai. Em nome de Jesus, humildemente nós te pedimos, auxilia-nos para que possamos pregar com fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, existem duas grandes questões que os homens tentam solucionar para si mesmos desde sempre. Essas são duas questões existenciais que desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas permeiam essa terra, eles tentam solucionar essas duas questões. Primeiro, qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo? E segundo como ser feliz? Ou melhor, como eu posso desfrutar da melhor forma nessa terra? Como eu posso aproveitar melhor os meus dias e ter uma vida agradável? O rei Salomão, já citado aqui em outros momentos, ele foi considerado o homem mais rico e mais sábio que já viveu sobre essa terra. Ele dedicou a sua vida, boa parte dela, a tentar solucionar esses dois problemas, essas duas perguntas existenciais. Em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 3, Salomão diz,
Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, qual o sentido de tudo que a gente faz? Qual o sentido de todos os nossos esforços embaixo do sol? Ou seja, nessa terra, na vida comum. Qual o sentido de tudo? Já no versículo 13, no mesmo capítulo, do capítulo 1, ele diz como ele se empenhou para solucionar esse problema. Ele diz: dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do sol. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos do homem para com eles os afligir. Então, agora vemos a dedicação, o empenho, o esforço que Salomão empreendeu para chegar a uma resposta satisfatória para essas perguntas. Para essas perguntas que atormentam a humanidade. Qual o sentido de tudo? Por que nós trabalhamos tanto? Por que tanto esforço? Por que passamos por tribulações? Por que tantas coisas nos sobrevêm? Mas Salomão ele não fica apenas nessa pergunta de qual o sentido da vida. Ele acrescenta mais coisas à sua indagação. No capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 1, ele disse: eu disse a mim mesmo, veja, ele resolveu fazer isso, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Então, talvez um pouco desconcertado com não achar uma solução para a primeira pergunta, qual o sentido de tudo, ele diz: agora eu vou tentar ser feliz, pelo menos. Mas no mesmo versículo, no final do versículo, ele diz: mas também isso era vaidade. E essa é uma máxima que Salomão sempre usa. Olha, eu fiz tantas coisas e tudo isso era vaidade. Importante que nós estejamos falando aqui não da experiência de Mário ou de qualquer outro homem que pisou sobre essa terra, mas do próprio Salomão, aquele que foi o mais sábio e o mais rico. Para que ninguém possa dizer: mas ainda existe alguém mais sábio, humanamente falando, que Salomão, que ainda não testou, e talvez ele consiga. Salomão, ele observou nesses longos empreendimentos da vida, com os seus pecados, com as suas vaidades que cometeu, que a resposta para essas questões, elas simplesmente não estavam diante da sua ótica. Ele disse: debaixo do sol tudo é vaidade. Não estava na sua ótica. Na verdade, a resposta para as perguntas, para as duas perguntas, é uma só. Tanto o propósito de tudo, quanto a felicidade plena, só tem solução em Cristo. Só existe alegria verdadeira e pleno sentido de vida na pessoa de Cristo. E Cristo, ele não está nessa ótica mundana, mas ele é aquele que está além do sol. Nós já vimos as 3 primeiras bem-aventuranças. Nós já pregamos aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós podemos observar que essas bem-aventuranças, elas possuem a sua ótica voltada para nós mesmos. Essa primeira bem-aventurança, essas 3 primeiras, quando somos alvos da ação do Espírito Santo, somos atraídos, nós passamos agora a olhar para nós mesmos, perceber as nossas imperfeições. Nós percebemos a nossa nulidade, o quão nulo, incapazes nós somos. Nós percebemos que sozinhos somos carentes. Percebemos que somos necessitados da graça de Deus. Nós nos enxergamos, passamos a nos enxergar como miseráveis e pobres, incapazes, sem merecimento algum diante de Deus. Por isso que o próprio Senhor nos diz: bem-aventurados os que choram. E é depois de perceber toda essa fraqueza, quando nós somos pobres em espírito e não temos direito a alguma arrogância, somos ensinados que bem-aventurados os que choram. E é verdade, nós passamos agora, ao perceber tudo isso, a chorar pelos nossos pecados.
a chorar pela nossa fraqueza, pela nossa relutância em glorificar a Deus. Porque percebemos que o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. E o mal que nós não queremos é esse que fazemos. E somos relutantes em melhorar. E somos relutantes porque nós somos incapazes de melhorar. Por nós mesmos. Pelas nossas faculdades, pela nossa força. E é por isso que nós choramos. Porque somos fracos. Nós relutamos em glorificar a Deus. Por quem Ele é. E aí nós somos, depois de chorar, de lamentar, arrependidos pelos nossos pecados, o Senhor vem com a sua terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Então somos tomados por essa humilde mansidão que vem do alto. Não de nós mesmos, mas porque o Espírito Santo nos constrange a ser assim. E aí nós vemos o quão pequeninos, quão pobres, o quão indignos somos. Nós vemos que não temos direito algum de reivindicar nada do Senhor, de reivindicar nada do alto, de reivindicar nada para nós mesmos, como quem temos o direito de alguma coisa, como quem temos algum merecimento de Deus. Essas três bem-aventuranças nos fazem olhar para nós, pobres, choramos pelos nossos pecados, que não temos direito de reivindicar nada diante de Deus. E em todas essas coisas o Senhor nos diz que somos bem-aventurados, ou melhor, felizes, que é o significado da palavra, da expressão bem-aventurados. Na pobreza máxima, o Senhor nos faz ricos cidadãos celestiais, porque Ele diz que os pobres em espírito deles é o reino dos céus. No choro mais angustiante causado pelo estrago devastador dos nossos pecados, nós somos consolados por Ele, que nos dá o perdão real. E Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós somos constantemente consolados pelo próprio Deus, que nós afrontamos com os nossos pecados. Ele nos faz mansos e humildes para reconhecer que não merecemos nada por direito. O Senhor nos faz, nessa humildade, nessa mansidão, herdar a terra. Ele diz, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, quebrando com todo o nosso conceito de mansidão. Porque afinal, quem herda a terra são os valentes, que guerreiam e conquistam. Mas o Senhor diz, os mansos herdarão a terra. A verdade é que Ele está nos ensinando em cada instante, em cada passo desses degraus para a felicidade plena, que são as bem-aventuranças. Ele está nos ensinando que Ele age como quer. Ele age como bem entende. Ele criou o mundo, Ele governa as leis e tudo está em suas mãos. É só agora, meus queridos, é só agora, meus irmãos, depois de totalmente esvaziados de nós mesmos, dos nossos egos, das nossas vaidades, da nossa carnalidade, só agora nós somos cheios do Espírito Santo. É só agora que nós podemos contemplar aquele que nem os céus dos céus o podem conter. Deus, só depois de totalmente vazios, podemos olhar para o alto e ver a glória daquele que é 3 vezes santo. Chegamos assim na quarta bem-aventurança que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Ele diz, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É agora, meus queridos, que necessariamente temos que voltar a nossa ótica para aquele que está acima do sol. É agora que percebemos, assim como Salomão percebeu, que tudo aqui embaixo, que vem de nós mesmos, é vaidade. E nossa ótica precisa estar naquele que faz o próprio sol brilhar.
Se alegres são os homens que têm fome e sede de justiça, como o Senhor nos ensina, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, onde nós podemos encontrar a satisfação para esse anseio? Onde nós podemos encontrar a solução para essa fome, para essa sede? A comida verdadeira, a bebida verdadeira. E onde é que se encontra a saciedade disso? Onde está a nossa fonte de satisfação? É necessário responder primeiro o porquê nós necessitamos disso. Antes de responder onde encontramos, é necessário responder primeiro por que nós necessitamos ter fome e sede de justiça. E a verdade é que, em primeiro lugar, nós necessitamos dessa justiça porque nós transgredimos a lei de Deus. Nós necessitamos da justiça porque nós pecamos contra Deus. A maioria dos homens, dia após dia, transgridem a lei de Deus, pecam contra o Senhor, pecam incessantemente e fazem isso como se não houvesse um juiz, como se não houvesse um Senhor que julgará a todos pelas suas obras, a todos pelos seus pecados. Esse estrago de impunidade, de sensação de impunidade, ele é feito também pela queda do homem. Ele também é feito pelo pecado. O pecado não só traz para nós a morte, que é a consequência máxima, como ele também nos cega, nos faz incapazes de ver, de contemplar essa realidade em que nós estamos. Ele nos faz incapazes de enxergar o quão somos pecadores. Cada vez mais que pecamos, mais ficamos cegos e mais necessitados somos. Em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele afirma: não há justo nenhum sequer. E alguém poderia pensar, como assim? Como assim não há justo? Eu conheço tanta gente boa, eu conheço tanta gente direita que não se envolve com coisa errada, que não mata, que não rouba, que não mente, que não adultera. Como assim não há justo? É claro que há justo. Um homem arrogante poderia dizer. E o apóstolo Paulo ele também deixa claro, capítulo 3, versículo 23 de Romanos, ele diz: não há justo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o fato é que nem todos percebem essa carência. Nosso irmão Gabriel esteve orando há poucos instantes. Ele disse: Senhor, sonda-nos e nos faz enxergar até aquilo que nós não percebemos. Porque o pecado ele faz esse estrago de nos cegar. E até para perceber isso, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar: Senhor, mostra os nossos pecados, para que a gente se arrependa verdadeiramente. Apenas aqueles que foram alvos da misericórdia de Deus, que podem enxergar o dano causado pelos seus pecados. Essa condição foi imposta a todos os homens por causa da queda de Adão, nosso primeiro pai. Ele desobedeceu a ordem de Deus que disse: não coma do fruto. E ele comeu. E como sabemos que o salário do pecado é a morte imediatamente alcançou. Como assim? Adão continuou vivo? Não. A morte imediatamente alcançou os desobedientes. E também a nós. Essa é a morte espiritual. É o primeiro estágio da morte. Que o salário do pecado é a morte. Você se lembra o que Adão fez imediatamente após de pecar? Você se lembra qual o relato de Gênesis? O relato é que imediatamente após pecar, Adão tentou se esconder de Deus. Ele se escondeu de Deus no paraíso. Ele viu que estava nu e disse: tive medo e me escondi. Esse é o primeiro reflexo da morte espiritual, que atinge a todos os homens, que atinge a toda a descendência de Adão. Esse é o primeiro reflexo. É se esconder de Deus, é correr de Deus. Porque o Senhor tem uma luz infinita, e quando nos aproximamos da sua luz, os nossos pecados eles ficam em evidência. Esse primeiro estágio de morte
nos distanciou da verdadeira justiça. O pecado corrompeu a imagem do Criador que todos nós carregamos. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o pecado corrompeu essa imagem, maculou essa glória e fez de nós pessoas. Ouçam bem, a palavra bíblica para o que o pecado fez de nós, ele fez de nós pessoas inúteis diante de Deus. O pecado inutilizou o homem. Pois nós deixamos de servir para aquilo que fomos criados. Ou melhor, para cumprir o verdadeiro propósito da vida, que hoje os homens se empenham tentando descobrir. O verdadeiro propósito da vida e a verdadeira alegria está nele. O homem foi criado para glorificar a Deus e para nisso se alegrar nele para sempre. As duas grandes respostas que a humanidade procura está na Escritura. E os homens só procuram incessantemente essas respostas e procuram de forma vã no mundo, porque o pecado inutilizou os homens. Ele tornou os homens inúteis. É por isso que o Senhor nos ensina que o primeiro passo para a felicidade, ou a primeira bem-aventurança, consiste em ser pobre em espírito. O pobre em espírito é alguém que reconheceu essa verdade terrível, que reconheceu o estrago do pecado. Ser pobre em espírito não significa ser miserável, meu irmão. Porque miserável todos somos. Ser pobre em espírito significa se reconhecer como miserável. Ser pobre em espírito significa perceber o estrago que o pecado fez na sua vida. Se perceber como realmente somos totalmente carentes da graça de Deus. Necessitados no sentido máximo, que precisamos da misericórdia de alguém que possa. E se todos somos necessitados, essa resposta não pode estar aqui. Tem que estar na ótica além do sol. Aquele que pode. Em Romanos 3,12, Paulo afirma: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa se tornou a condição de todos os homens, incapazes de cumprir as suas funções originais, incapazes de usufruir da verdadeira alegria que só pode ser encontrada em Cristo. O pecado fez separação entre Deus e os homens, deixando um vazio eterno em nossos corações. Um vazio que não pode ser suprido pelas coisas finitas desse mundo, senão que só pode ser suprido pelo Deus que é infinito e é eterno. E mais, o pecado incapacitou os homens de fazerem o bem, que consiste primeiramente em cumprir a lei de Deus e os seus preceitos, e depois o bem social, bem comum. É por isso que Isaías, muito antes de Cristo, diz: a todos que se julgam justos, mediante o seu próprio senso de justiça, mediante a sua própria vivência em sociedade. Os homens se acham justos porque não matam, não roubam. O que Isaías escreve capítulo 64, versículo 6, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Essa é a condição de todo o homem. Não há justo nenhum sequer sobre essa terra. Nesses versículos citados, nós enxergamos aqui a doutrina da depravação total do homem, que é a consequência da queda no pecado. Todos os homens se perderam. Todos se tornaram juntamente inúteis, como o apóstolo Paulo afirma. Por quê? Por causa do pecado. Porque transgrediram a lei de Deus. Porque afrontaram a justiça soberana do Criador. Ao nos deparar com tal verdade e nos enxergarmos como pecadores carentes, podemos também nos lembrar das palavras de Paulo em Romanos. E agora, ou a máxima de Chapolin, quem poderá nos defender? Mas nesse caso é: miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? E agora? É só depois de compreender, aqui está a necessidade, porque nós temos sede, devemos ter sede. Para ser feliz você tem que ter fome e sede de justiça. É só depois de compreender as nossas fraquezas, o nosso vazio, a nossa falta de capacidade de nos mantermos erguidos diante daquele que é 3 vezes santos, diante daquele que enche todo o céu e toda a terra com a sua glória. É só assim que nós começamos a enxergar que o propósito principal das nossas vidas não está nas coisas secundárias da terra, nas ambições pessoais, e nem que podemos alcançar nada com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria, com os nossos títulos, com a nossa genealogia. Paulo pergunta: quem nos livrará? Quem nos livrará dessa condição terrível e caída? Essa é a pergunta que nos faz olhar para aquele que é a própria justiça. É somente Cristo, solos Christus, pode nos dar o perdão real, pode nos conduzir ao propósito verdadeiro da vida. Somente Cristo pode nos dar alegria. É pela sua graça salvadora que Ele nos faz pobres em espírito primeiro, para que a gente perceba isso, para que a gente enxergue as nossas necessidades, as nossas incapacidades. É pelo Espírito Santo de Deus que se move em nós, que Ele nos faz perceber os estragos do pecado e nos faz lamentar e chorar arrependidos verdadeiramente por causa das nossas falhas. É porque Ele foi manso e humilde de coração, como está escrito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É por causa dele que nós também nos tornamos mansos e humildes. É só por ele que podemos ser assim. Para reconhecer que a conquista do nosso perdão, a conquista da nossa salvação, a conquista da nossa alegria não foi feita por nós mesmos, mas Ele mesmo fez tudo por amor. E mais uma vez, nós podemos observar como a felicidade que Jesus nos apresenta, ela está na contramão, é contrária à felicidade do mundo. Ele nos oferece felicidade plena e eterna. E essa felicidade se encontra somente nele. Somente Ele nos dá os céus por morada. Somente Ele nos faz herdar a terra e nos consola durante toda a caminhada. Enquanto o homem natural fez que nem Salomão, que disse: eu dediquei-me a aprender todas as coisas. Eu resolvi, agora vou experimentar a felicidade. E tentou buscar nas coisas exteriores. Nas mulheres, no vinho, no riso, no humor, na sabedoria, nas edificações que fez. E depois de fazer tudo, ele disse: é tudo vaidade. Meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não pode aproveitar as coisas, as bênçãos que Deus nos dá, as coisas secundárias. Mas nós devemos ter a ciência plena que a nossa alegria e que o sentido de tudo não estão nelas. Somente em Cristo. E, na verdade, é somente em Cristo que nós podemos desfrutar delas da forma correta. Agora Ele nos ensina: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas que justiça é essa? Que justiça é essa? Que ter a sede, o anseio, já nos faz felizes. Em segundo lugar, meus irmãos, essa é a justiça de Cristo, que é imputada, é colocada em nós. O Senhor comumente trata assim os seus eleitos. O Senhor tem esse costume de tratar assim os seus filhos. Primeiro Ele nos rebaixa, para depois Ele nos exaltar. Primeiro Ele nos esvazia de nós mesmos, para depois nos encher dele. É estranho para o homem natural, para o homem que não conhece a Deus, que todas essas coisas mencionadas sobre a condição da queda do homem, sobre o homem natural,
É estranho que essas coisas são degradantes, terríveis. Olha, você está sendo chamado de inútil pela palavra. É estranho que, ao mesmo tempo que a palavra nos chama de inúteis, o compreender essas coisas, por ser revelado do alto, para nós é sinônimo de alegria. Que alegria é essa? Que coisa estranha. Aqui está, mais uma vez, revelada a felicidade paradoxal do Senhor. A felicidade paradoxal do amor de Deus. É estranho para o homem que não conhece a Deus. Que a vitória máxima que se pode alcançar não está nas suas capacidades limitadas. O arrogante quer inflar os pulmões e bradar as suas conquistas pessoais, dizendo: eu conquistei. Mas a alegria do crente está em dizer, em bradar com todas as suas forças: Cristo venceu por mim. Aqui é a alegria plena do crente. A estranheza acaba, meus queridos, quando nós percebemos que todo o senso do homem sem Cristo é corrompido, é manchado pelo erro, é manchado pelo engano. É por isso que não pode haver uma percepção clara de como a verdade funciona. Nós já vimos anteriormente que o senso de justiça dos homens foi maculado, manchado pelo pecado. Que dirá o senso do que é ser feliz? Que dirá o senso do que é ser belo? Tudo isso tem sido maculado pelo pecado. De forma que o senso pleno, o senso verdadeiro dessas coisas, só pode ser encontrado naquele que é puro. Um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que é Cristo. Mas como entender que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça? Será que Jesus está falando da justiça social, como alguns querem pintar um revolucionário? É verdade que os filhos de Deus, eles devem buscar essas coisas. Eles devem se esforçar para alcançá-las. Para fazer do mundo um lugar melhor, um mundo justo. Mas o que o Senhor nos ensina, nesse quarto degrau para a felicidade plena, nessa quarta bem-aventurança, é que feliz o homem que possui um desejo constante pela justiça de Deus. Feliz é o homem que possui constantemente o desejo, o anseio pela justiça de Deus. Pela justiça que não pode ser comprada com dinheiro, com uma carteirada. Pela justiça que não pode ser produzida por você mesmo. Mas apenas Cristo pode produzir essa justiça. Somos felizes quando ansiamos por ela. Afinal, nós sabemos que Deus é justo. Ele é a própria justiça. A justiça emana dele. Por outro lado, nós somos capazes de alcançar a perfeição na vida. Não conseguimos andar plenamente, perfeitamente nessa terra. Não conseguimos viver nos padrões de santidade que Deus exige. Uma vez que todos nós somos pecadores. Uma vez que todos pecamos. A lógica fatídica dessas coisas pode nos levar a pensar que só resta um fim. E agora, como Paulo disse, miserável homem que sou. Chegará o dia que vamos nos encontrar com o juiz do universo e vamos ter que prestar contas pelos nossos pecados. E como eu não posso pagar a justiça, só me resta uma coisa: eu serei condenado. A lógica pode me levar a pensar, a lógica falha por esse caminho. Como está escrito em Apocalipse 20, 11 e 12, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. É aí, meus irmãos, que nós damos graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo também dá, depois de exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Ele lembra que a solução não está nele. Ele diz: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi feito mediador do pacto da graça de Deus. Deus fez um pacto com os homens para salvá-los e pôs Cristo como mediador. Aquele que ia cumprir todas as exigências desse pacto. E nós seremos apenas agraciados por esse pacto. O Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus, para viver uma vida perfeita em nosso lugar. Uma vida que substitui a minha vida cheia de falhas. Uma vida substitutiva. Uma vida perfeitamente justa. Uma vida perfeitamente fiel. Uma vida perfeitamente submissa à vontade, à justiça de Deus. Não bastasse o próprio Deus descer de sua glória para se fazer carne e se sujeitar a todas as fraquezas que nós também estamos sujeitos. Ele decidiu se entregar na cruz do Calvário, em nosso lugar. Não bastasse ele viver uma vida toda substitutiva, santa em meu lugar. Ele decidiu receber a nossa condenação. Ele decidiu se entregar na cruz e morrer em nosso lugar. Morrer a nossa morte, receber a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber a sua vida, para que nós pudéssemos receber a sua justiça que foi colocada em nós, imputada gratuitamente a todo aquele que crê. Para que os nossos nomes estivessem escritos no livro da vida. No livro da vida. Cristo morreu em nosso lugar. Ele pagou o salário do pecado para que nós pudéssemos viver. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim, falando da obra de Cristo. É dito, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Cristo está Deus plenamente revelado. Também nele vocês receberam a plenitude, ou seja, é em Cristo e somente nele que podemos ser plenos. Que podemos ter os vazios dos nossos corações preenchidos por aquele que é eterno, por aquele que é plenamente Deus. É dito, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Diz que Paulo diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará dessa natureza carnal, maligna, que me traz morte? A resposta, Cristo remove de nós essa condenação. Cristo remove de nós a culpa do pecado. E é tudo de graça, é por amor. Continua o texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, nosso velho homem foi sepultado, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É aí que nosso estado de morte espiritual também muda. Mas agora nos tornamos vivos espiritualmente, porque Cristo nos ressuscitou pela sua morte. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Olha que grande amor. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, miseráveis, quando estávamos mortos. E ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Observe, perdoando todos os nossos pecados. Cristo perdoa todos os nossos pecados porque o seu amor é infinito. A salvação depende dele somente. E mais,
versículo 14, é dito, cancelando o escrito de dívida. Ele cancelou toda a nossa dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. Tudo aquilo que nós não podíamos praticar, ele cancelou, porque ele mesmo cumpriu todas as exigências em nosso lugar, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. E como foi que o Senhor removeu inteiramente a nossa culpa, o nosso pecado? Texto, versículo 14 encerra dizendo, cravando na cruz. Em Cristo, na cruz do Calvário, os meus pecados também foram crucificados. Foi na cruz de Cristo. Foi na cruz que ele conquistou a nossa vitória. Foi ele que fez tudo por nós. Ele removeu a culpa e a condenação que nos cabia, recebendo em si mesmo a punição pelos nossos pecados. Como pode alguém ser transformado? Como pode alguém conhecer tais atos de justiça e não se sentir sedento e faminto dessa justiça que deve refletir na nossa vida prática? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Nós já recebemos a sua justiça e cada vez que conhecemos mais e mais, ficamos sedentos e queremos ser como ele. Esse deve ser o desejo de todo verdadeiro cristão, se parecer com Cristo. Como não amar esse Deus bondoso que entregou o seu Filho na cruz? Como não amar o Filho obediente que fez tudo como o Pai havia determinado para satisfazer a sua justiça, para garantir a salvação? Em João 19, de 28 a 30, está escrito, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, veja, ele viu que tudo já estava consumado, tudo ele tinha feito, para que se cumprisse a Escritura. Até nisso ele se preocupou, o detalhe de cumprir cada coisa como estava ordenado. Ele disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Tetelestai, está liquidado no grego. Inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Tudo por amor. Ele cumpriu cada ato de justiça. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 53. Livro de Isaías, no capítulo 53. Profecia de Isaías que detalha cada coisa feita pelo nosso Senhor. Cada ato de justiça. A partir do versículo 1. Isaías escreve, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Afinal, quem creu? Porque foi subindo como um renovo diante dele. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Cristo levou tudo sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A Escritura sempre mostra a verdade paradoxal da conquista da nossa alegria. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores,
ele não abriu a boca, mostrando a sua humildade e mansidão e amor infinito. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Tudo isso observe cada ato de justiça de Cristo por nós. Foi de graça. Foi de graça. Você não compra, mas Ele te oferece. E aí, em terceiro lugar, nós descobrimos que essa verdade nos traz satisfação plena agora e no porvir. O anseio, a sede por essa justiça, por conhecer mais, por se aproximar mais desse Deus, por ser mais parecido com Ele, já nos traz satisfação agora e no porvir. A palavra que Jesus usa no grego para bem-aventurado é makarios. É a palavra usada para o grau mais alto de felicidade, de alegria que se pode alcançar. Essa alegria é completa. Essa alegria invade as nossas mentes, os nossos corações. Como pode alguém, no estado como o nosso, como vimos, de miseráveis pecadores, sermos salvos por um amor tão grande, tão sublime, tão perfeito? Os atos de Cristo, o seu sacrifício, o seu sofrimento, revelam a gravidade dos nossos pecados. Não há vitórias, meus irmãos, em loterias, não há alegrias que possam ser comparadas ao tamanho infinito do amor que foi despejado, derramado em nós. Não pode ser comparado com a salvação. Fomos alvos de um amor infinito, do amor de Deus que entregou o seu Filho santo e perfeito para purificar fracos, pecadores, miseráveis como nós. Mais uma vez, nós percebemos que a alegria está em ser como Cristo. Ser bem-aventurado é ter fome e sede de justiça. É anelar pela santidade de Deus. Nosso exemplo é o próprio Cristo, que deu a sua vida para garantir essa justiça para nós. Observe também comigo que essa alegria não é apenas para o futuro. Não está escrito bem-aventurados serão quando estiverem diante do trono de Deus. Não. Presente é bem-aventurados já são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não está escrito serão bem-aventurados, mas nós já somos felizes, pois o Deus soberano que orquestrou todos esses atos amorosos, Ele certamente não mudará de ideia, porque afinal nunca dependeu de você. Nunca dependeu de você. Se dependesse de nós, estávamos perdidos. Mas Ele fez tudo por amor. Os seus atos infinitos e perfeitos, o seu ser absoluto, mostra que Ele nunca mudará de ideia para nos salvar. Aqui está mais outro paradoxo da alegria perene do nosso Senhor Jesus Cristo. Como um comentarista desse texto diz, já estamos satisfeitos, mas nunca saciados. Ele já nos satisfaz agora e mais satisfará os nossos corações. Como bem descreve
o reverendo Hernandes Dias Lopes, não esqueçamos que ninguém jamais será satisfeito. Ninguém pode ser satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. Só há satisfação para aquele que primeiro foi feito faminto e sedento de Deus. E até essa fome e sede, como escreve Arthur W. Pink, é produzida em nossos corações pelo Espírito Santo. De modo que tudo nós recebemos dele por amor. Para que finalmente todo olho mire a Jesus, todo olho olhe para o Cordeiro que triunfou sobre a morte e diga: Senhor, justiça nossa, Jeová Tzidkenu, é a nossa única fonte de justiça. Você é convidado, meu querido irmão, nessa manhã a se alimentar da verdadeira comida, que não perece, que não traz, que não perece, que não murcha, mas que traz verdadeira saciedade, verdadeira alegria, verdadeiro contentamento. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Falando aquele povo do passado, ele diz: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Nele a satisfação plena, a satisfação constante. Salomão descobriu que essa satisfação, que só havia sentido para tudo isso, quando ele olhasse para aquele que está além do sol. Para aquele que está acima de tudo, que é perfeito, que é puro, a verdadeira justiça. E a sua conclusão, depois de dedicar a sua vida a tentar satisfazer os seus anseios pelas suas próprias faculdades, a sua conclusão foi: é tudo vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Peço que vocês se coloquem de pé para